Humildemente te peço, Pai, concede-me sabedoria, conhecimento e entendimento, meu Deus, para falar da Tua palavra, Pai. Usa-me, ó Senhor, meu Deus, porque eu sou dependente de Ti, Pai, necessitado da Tua presença, Pai. Usa, meu Deus, a minha boca para falar da Tua palavra, pois eu não sei de nada, Pai. As ovelhas que não ouvi é do Senhor, o pregador também é do Senhor, Pai. Então vem me usar nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Bem, irmãos, o tema nesta noite é algo essencial de nós falarmos, pois é o responsável de toda a destruição que nós vemos sobre a terra e a humanidade nos dias de hoje, que é o pecado. Como nós sabemos, o pecado é o responsável, do afastamento do homem e Deus. A única coisa que afasta o homem da presença de Deus é o pecado. As nossas transgressões é a única coisa que pode nos afastar e nos tirar da presença de Deus. E como nós sabemos, foi por meio do pecado que o homem veio a sair do paraíso. Através do pecado de Adão, ao comer do fruto que Deus havia ordenado que não comesse, a maldição veio ao mundo. Como eu acabei de falar, nós bem sabemos que por meio do pecado, por meio do erro, Adão foi expulso do paraíso. Por meio da desobediência dele, de fazer o que Deus havia ordenado que não fizesse, ele foi expulso do paraíso e ainda assim trouxe maldição sobre toda a terra e também sobre toda a humanidade, porque a maldição que entrou por meio de Adão desde aquele tempo vem se estendendo e se estendendo até os dias de hoje. Como nós sabemos que por meio do pecado de um único homem, a maldição veio ao mundo. E desde então, meus irmãos, essa maldição que entrou por meio do pecado de Adão vem destruindo, vem assolando a humanidade, destruindo a criação de Deus. Por quê? Porque o pecado atrai a morte, o pecado é quem traz destruição, o pecado é quem traz toda essa maldição que vem se estendendo e se alastrando sobre a terra até os dias de hoje. E é algo que aparentemente é prazeroso, é saboroso o pecado. É o motivo de que muitas das vezes caem nele. Por quê? Porque aparentemente é bom, aparentemente assim como aquele fruto era saboroso aos olhos de Adão e Eva, assim também continua a ser o pecado saboroso, agradável aos nossos olhos, e muitos acabam se corrompendo, muitos acabam caindo, muitos acabam se alimentando e alimentando a sua carne dia após dia do pecado, e isso nos afasta cada dia da presença de Deus. Isso traz cada dia maldição sobre a terra, maldição sobre o homem, pois como eu falei, o pecado é responsável de toda essa desgraceira que nós vemos no mundo: homicídios, bebedeiras, prostituições, tudo isso é o fruto do pecado. Mas como podemos nos libertar dessa maldição que nós herdamos desde o tempo de Adão? Como nós podemos nos libertar, nos vermos livres disso? É cortando o fio do pecado, é cortando o fio do pecado ao qual muitas das vezes nós alimentamos. Esse é o único caminho, não há outro caminho, não há outro meio, e somente o Senhor pode nos libertar. Somente o Senhor tem poder para quebrar toda essa maldição. Somente a palavra do Senhor, a verdade, pode nos libertar. Somente Ele, não há outro. E é necessário, meus irmãos, também, da minha parte e da sua parte, haver o compromisso, a atitude, a decisão de cortarmos esse fio do pecado que nos liga, que nos faz estarmos aprisionados. Cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós decidirmos sermos livres.
decidirmos não mais darmos lugar ao inimigo, pois como eu falei e torno a repetir, o pecado é o único que coloca uma barreira entre o homem e Deus. Pelo pecado nós somos afastados de Deus, mas também pela obediência de um só homem, nós agora temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus mais uma vez. Pela obediência e pelo sacrifício de Jesus, hoje nós temos a oportunidade da salvação, a oportunidade de se encontrarmos com o Senhor, de termos uma proximidade, um compromisso, um relacionamento. Mas para isso também requer da nossa parte um sacrifício, requer da nossa parte a nossa obediência, requer de mim e de você que nós venhamos ter temor ao Senhor e obedecermos a palavra do Senhor, porque o que o Senhor cobra de cada um de nós não é caro, não é muito. Tudo que o Senhor cobra de mim é a minha obediência, é que eu obedeça a palavra. E assim como ele falou para Adão que Adão não comesse do fruto, assim também ele fala para mim que não o desobedeça, que não me alimente das minhas vontades, dos meus desejos. O que o Senhor Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Ou seja, tudo que eu devo fazer é negar a mim mesmo, é negar os meus desejos, renunciar às minhas vontades, porque o espírito do homem está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, dia após dia, peleja para nos levar para o abismo, peleja para nos levar pelo caminho da perdição. O que é que a minha carne deseja? Deseja beber, deseja fumar, deseja se prostituir, deseja matar, enganar, roubar. Mas o que é que o meu espírito deseja? O meu espírito deseja a vida eterna ao lado do Senhor. É bem diferente. Por isso que nós não devemos alimentar a nossa carne. E como é que eu alimento a minha carne? Com o pecado. A carne se alimenta do pecado. Por isso devemos cortar esse fio. Se queremos verdadeiramente termos uma vida livre, se queremos verdadeiramente quebrar essa maldição que se estende em nossas vidas desde o tempo lá de Adão, é necessário cortarmos o fio do pecado, a ligação que temos com o maligno, com o inimigo, por meio das nossas obras que são más. E é tudo que o Senhor cobra de mim e de você, é temor, é obediência, reverência à palavra do Senhor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como eu falei, por meio do pecado de Adão veio a maldição, veio o pecado, e agora também veio a morte. A morte passou a ter poder sobre o homem através do pecado. Através do pecado a morte passou a ter poder sobre a vida do homem. Mas como eu falei, pelo sacrifício e a obediência de um só, Jesus de Nazaré, agora a morte já não tem mais poder sobre a vida do homem. E assim a maldição se estendeu de geração em geração até o dia de hoje. O pecado, desde a época de Adão, vem aprisionando a humanidade. Mas quem pode quebrar essa maldição? Como eu falei, somente a palavra. E também por meio da nossa obediência, por meio da minha decisão de decidir que de agora em diante a maldição que há sobre a minha família não vai ter mais poder sobre a minha vida. Digamos que sobre a minha família vem uma maldição se estendendo, aprisionando os homens no alcoolismo. Essa maldição passaria sobre a minha vida, mas agora não tem mais poder porque eu me rendi ao Senhor. E a proteção, a palavra, o poder do Espírito Santo já não permite que essa maldição me toque. Porque eu escolhi não mais estar sujeito a essa maldição, não mais estar sujeito a esse espírito imundo que vem passando de geração em geração, dos avós, tataravós. Só há um que tem todo o poder para libertar o homem do pecado, e esse é Jesus de Nazaré.
O Senhor Jesus é o nosso libertador e salvador. Mas ainda que o Senhor Jesus tenha todo o poder para nos transformar, é necessário uma decisão da nossa parte, a decisão de realmente querermos abandonar a vida do pecado. Muitas das vezes, meus irmãos, não é que Jesus não queira nos libertar, não é que o Senhor não queira tirar tal problema da nossa vida. Tudo também requer de mim. Hoje eu estou aqui liberto, pregando a palavra para cada um de vocês, mas há 4 anos atrás eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que tomar a decisão que veio a mudar a minha vida, que foi abandonar os meus pecados, os meus erros. Eu podia muito bem estar na mesma condição, mas eu entendi que para que viesse a haver uma mudança na minha vida, para que viesse a haver uma transformação, que para que o Senhor pudesse trabalhar na minha vida, porque até isso, meus irmãos, tem que haver a sua permissão. Para Jesus trabalhar na sua vida, você tem que permitir. Você tem que permitir que o Senhor trabalhe na sua vida. Senhor, a minha vida está em tuas mãos, mas se eu não permito o Senhor trabalhar, meus irmãos, é inútil. É inútil. Não é só você levantar a mão e dizer que entregou a vida a Jesus. Não é só você levantar a mão e dizer que se converteu e tudo vai mudar, meus irmãos. Há um preço a ser pago. E isso é barato, mas muitas das vezes possa ser caro para você. Por quê? Porque muitas das vezes o Senhor vai exigir de você aquilo que você mais é apegado. Muitas das vezes vai ser exigido de você uma certa amizade, um ambiente que você gosta de frequentar, costumes seus, coisas que muitas das vezes nós nos prendemos a largar. Mas como assim? Eu quero que Jesus transforme a minha vida, mas eu fico me prendendo, eu fico me agarrando, eu fico me prendendo àquilo que está prejudicando a minha vida. Mas como é que eu quero a mudança na minha vida? Nós temos que entender, para que o extraordinário venha acontecer nas nossas vidas, nós temos que permitir, nós temos que trabalhar também em prol disso, porque o Senhor trabalha com livre-arbítrio. O Senhor quer de você e de mim obediência, mas também cabe a mim querer obedecer. O Senhor não vai me forçar a largar os meus pecados. Deus não me forçou a largar a droga. Deus não me forçou a largar a bebida. Foi uma decisão minha, uma decisão que eu tive que tomar. Assim também, cada um de vocês tem que tomar uma decisão, a decisão de abandonar aquilo que desagrada a Deus, seja o que for. Eu não sei no que você está preso. Eu posso falar por mim. Eu posso falar por mim porque eu luto todos os dias para me libertar. Porque a libertação não é em si, num instante, é um processo. Ainda todos nós temos um processo diário de nos libertarmos de algo que nos encontramos presos. Porque se não fosse assim, nós seríamos perfeitos. Mas sempre haverá uma causa, um motivo, um ponto que nós precisamos trabalhar em cima daquilo para nos libertarmos. Então, como eu falei, eu luto até hoje, eu luto todos os dias, eu me converto todos os dias, eu nasço de novo todos os dias da minha vida. Todos os dias eu luto contra o meu eu, contra o meu ego, contra o meu orgulho. Eu me sacrifico para permanecer na presença de Deus. Eu luto contra a minha carne diariamente. É uma guerra, meus irmãos, travada, a qual vai vencer quem estiver mais forte. Se eu alimento mais o meu espírito, é fato que o meu espírito vencerá. Mas se eu alimento mais a minha carne, meus irmãos, a minha queda vai ser feia. Por quê? Porque eu ainda estou ligado com o pecado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, 17. Portanto, se o Filho do Homem os libertar, vocês de fato serão livres. João capítulo 8, versículo 36. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Esse daqui é interessante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Mas não basta somente conhecer, não basta somente eu conhecer a verdade. Quantos não conhecem a verdade, quantos não conhecem a palavra, mas continuam no engano? Requer de mim também obedecer à verdade que eu conheci. Requer de mim permanecer na verdade que eu conheci, no caminho da verdade, no caminho da retidão. Porque se eu só conheço, meu irmão, o conhecimento não salva ninguém. O seu conhecimento nunca vai te salvar. O que vai te salvar é o seu temor, a sua obediência à palavra de Deus. Então esta é a minha palavra. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.